tinha um lugar bom pra mim lá. A gente tinha Unimed, meu pai trabalhava numa usina hidrelétrica lá. E tinha Unimed pra família. E daí eu peguei esse avião UTI, fui pra Cuiabá. Chegando, que horas a gente chegou lá? 6 horas da manhã. Às 18? 18 da tarde, gente. E daí eu fui direto para o centro cirúrgico. E que horas que eu saí? 4h30 da manhã. Então foi um tempo de cirurgia, porque eles tiveram que desfazer tudo que os outros médicos tinham feito, tirar todos os 360 pontos e do meu rosto também, me limparam, tiraram toda a sujeira que tinha, toda a terra. E tem uma coisa, gente, que eu quero contar também, de antes que eu acabei esquecendo, que logo que aconteceu o acidente comigo, eu fui pro quarto, eu tava toda suja, cheirando mal, porque o sangue já tava cheirando mal. Os médicos não tinham me limpado, a minha mãe vinha me dar beijinho pra confortar. Eu falava: mãe, sai daqui, eu sei que eu tô fedendo, a senhora não quer ficar perto de mim. E a minha mãe que conta isso, minha mãe, porque eu tava realmente me sentindo mal. Eu passei a noite inteira vomitando e ela não tinha nem como me segurar porque não tinha lugar. Ela dizia que a única parte do meu rosto que dava para reconhecer, que dava para saber que era o queixo, que ainda estava bem inchado, né? Os meus olhos estavam todos fechados, eu não enxergava, porque eu estava todo inchado, meu nariz estava bem torto, né, mãe? Quebrou meu nariz, foi pro lado da minha boca também. E chegando em Cuiabá, daí fiz essa cirurgia longa também. Fui para UTI, fiquei uma semana na UTI em estado grave, tomado de infecções, porque eu cheguei lá quase morrendo. Se eu demorasse às vezes um pouco para chegar, eu não ia conseguir chegar viva lá, porque eu estava com infecção hospitalar. E depois que eu fiquei uma semana na UTI, eu fui para a enfermaria, para o quarto, fiquei mais um mês lá. E o hospital inteiro já estava me conhecendo, já me conheciam, porque eu estava praticamente morando lá já. Fiz várias cirurgias, né? Eu tive que fazer um tratamento longo. O médico disse que para os meus pais, meu pai dizia: doutor, tem como fazer isso mais rápido possível, porque meus pais queriam me ver boa no outro dia já, sabe? E o médico disse assim: olha, aprendam a se acostumar, porque esse tratamento vai ser como um casamento, vai ser por tempo indeterminado. A gente não sabe quanto que vai terminar, vai ser por anos isso. Não tem como amanhã, você pode me dar o dinheiro que for, eu não vou conseguir curar, deixar ela boa para amanhã. E assim foi mesmo, irmãos. Demorou o quê? No ano passado eu fiz a última cirurgia. Eu fiz um processo bem diferente. Eu coloquei balões por dentro do meu couro cabeludo. Como eu tinha perdido 60%, mais da metade, o doutor eu fiz uma cirurgia, colocava um balão de silicone murcho dentro do meu couro cabeludo. E daí toda semana, irmãos, eu tinha que ir para o centro cirúrgico e encher esse balão um pouquinho. Toda semana eu ia lá e enchia um pouquinho, enchia um pouquinho. Quando esse balão terminava de encher, depois eu tenho algumas fotos, terminava de encher, eu tinha que fazer mais uma cirurgia para tirar esse balão, e esse couro ia estar esticado, né? Porque o balão ia esticar. Aí tirava e o couro ficava todo esticado e puxava um pouquinho para cima. Na primeira vez que eu fiz isso, eu pensei que ia dar certo. Nossa, já vai esticar aqui assim, vai tampar tudo, ficar filé. Mas não. Foi pouca coisa que alcançou. Foi assim, eu fiquei assim. A minha mãe disse que na verdade eu não lembro muito bem, mas a minha mãe disse que eu fiquei assim, em estado de choque, porque eu pensei que fosse uma coisa, mas aconteceu outra, sabe? Foi uma decepção muito grande. E eu comecei a me perguntar para Deus, porque não tinha só eu de criança lá, tinha mais, a gente estava em 4 crianças. E eu sempre fui adventista, segui os caminhos de Deus. Por que tinha que acontecer comigo? Sabe, eu a mais miudinha das 4, e por que teria que ser comigo? E uma vez eu conversando com minha mãe,
contigo, porque a sua fé é muito grande. Às vezes, se acontecesse isso com uma das outras, elas poderiam não suportar, porque você está aqui hoje por causa da sua fé, porque você confia em Deus de verdade. E Ele mostrou para você que Deus não desampara, e mostrou para suas amigas também o quanto você é forte. E eu fui me consolando, né, irmãos? E eu tô aqui, graças a Deus, louvando a Deus, e sou grata a Deus pelo resto da minha vida, pelo que Ele tem feito comigo e faz até hoje. No ano passado foi feita a última cirurgia. Desses balões que eu coloquei na minha cabeça, eu coloquei 6. Foram necessários 6 balões para poder alcançar o cabelo até aqui. Eu coloquei 2 vezes, um aqui e outro aqui, e daí não chegou, veio até aqui assim, o couro. Daí eu coloquei de novo mais 2, alcançou até aqui assim. Foi necessário muita paciência. Nesse decorrer do meu tratamento, uma coisa que Deus me ensinou muito foi a ter paciência com as coisas. E daí não chegou. E daí eu coloquei uma aqui atrás, porque aqui já não dava mais. Aqui o meu couro é muito fino, se esticar mais um pouquinho rasga. E daí foi posto aqui atrás. Foi, alcançou. Pensa na minha alegria, na alegria da minha família, dos amigos lá da igreja e tudo. Só que assim, irmãos, o meu couro foi tão esticado, mas tão esticado que o cabelo começou a cair. E daí aqui no trechinho caiu o cabelo e não nasceu mais. Foi aí que a gente veio embora para o Paraná. E aí eu fui no médico aqui de novo, e ele disse, através da Ivete, a Ivete e o Sérgio e a Flavine, pessoas que eu amo muito, através deles eu conheci um médico que ele disse, não, vamos pôr mais uma prótese. E daí foi posta essa prótese de novo. E esse é o resultado, gente. O cabelo não caiu, graças a Deus. Alcançou aqui. E, gente, eu tenho que agradecer a muitas pessoas, sabe? E só que eu quero agradecer em especial, que eu sempre agradeço, aos meus pais. Eles nunca me abandonaram. Todas as cirurgias que eu fiz, irmão, uma coisa assim que eu não consigo acreditar é que a minha mãe, ela assistiu todas as minhas cirurgias. No início, eu pedi para ela entrar. O médico deixou ela entrar e eu só aceitava, você vê que criança berrenta, eu só aceitava fazer anestesia se eu, quando eu tomasse anestesia, a minha mãe estivesse segurando a minha mão. Só assim eu fazia. E era pro meu bem, né, gente? Mas o médico permitiu, e todas as cirurgias, quando eu dormia, a minha mãe estava segurando a minha mão e orando no meu ouvido. Ela dizia que me amava. E quando eu acordava, ela estava segurando a minha mão, orando comigo. Aí, ideia de criança, eu pensava assim, ela só entra, mas ela não fica lá comigo, ela sai. Ela me deixa lá dentro sozinha. Falei, mãe, da próxima vez eu quero que a senhora entre e tire foto pra mim, ver se a senhora tá lá mesmo. Tá bom, filho, eu vou fazer isso. E terminava a cirurgia, eu acordava, eu quero ver a foto. E ela me mostrava as fotos da cirurgia que ela tirava. Ela acompanhava, ela conversava com o médico pedia a opinião dela, e aí, mãe, quer que eu deixe a orelha dela mais pra cima, mais pra baixo, porque soltava todo o meu couro, sabe? E daí eu pensei assim, mas gente, ela pode bem deixar a câmera com uma enfermeira e sair, né? Você vê? Mãe, da próxima vez eu quero que a senhora filma. Mas eu quero que a senhora converse com o médico para mim ouvir essa voz, para mim ter certeza que é a senhora que estava lá. E assim ela fez, irmão. Minha mãe, ela tem a força de um gigante.
ela filmava e ela conversava, ela falava: filho, tá indo tudo bem. Olha só como tá ficando, tá indo tudo bem. Ela e meu pai, eu sei que eles sofreram muito, as minhas irmãs também, mas eles nunca choraram na minha frente. Eu acho que isso que me dava força, porque sempre que eu estava triste ou deprimida, que às vezes eu não podia sair brincar com a molecada, sair no sol, eu não podia, eu tinha que ficar dentro do quarto, no ar-condicionado, porque eu não podia esquentar minha cabeça. E eles sempre foram minha diversão, minha família foi minha diversão, eles faziam de tudo pra mim, sabe? Me dando força e me ajudando no colégio. Às vezes eu tinha que me afastar do colégio e eles me ajudavam, e eu tenho muito a agradecer. Quando esse acidente aconteceu, a minha irmã mais nova tinha 2 anos e a outra tinha 4. E elas ficaram sozinhas. Elas sempre me entenderam. Sempre me ajudaram também em tudo que eu precisei. E eu quero agradecer a eles hoje, porque hoje eu só estou aqui pela minha fé e por vocês. Amém. E por Deus, né? Claro. Agora, eu quero cantar uma música enquanto vai passando um vídeo com as minhas fotos. A Thaís comentou que a mãe é um gigante. Diz que é um gigante real. Vocês já viram um gigante pequenininho? Está aqui, com fé, força e coragem, né? Mas isso, irmãos, a gente não conseguiria nada sozinho se não fosse o amor de Deus. Todos os lugares que a gente passou, em Cuiabá, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Uma oração antes de ir para Cuiabá que o irmão fez é para que todo lugar que a Thaís estivesse, que esse é um tratamento longo, que todos que se aproximassem dela sejam enviados pelo Espírito Santo. E nessa caminhada de 9, 10 anos que se passaram, se nós fôssemos contar tudo o que aconteceu, não teria tempo. Aqui nem a Thaís falou, né, que tinha muita coisa para contar, nosso tempo seria muito pequeno hoje, né? Mas Deus tem feito maravilhas em nossas vidas, continua fazendo. Cada lugar que a gente passou, a gente foi muito bem amado, com muitas orações, igrejas de vários lugares fazendo oração, irmãos indo carta para as igrejas pedindo oração. E se estamos aqui até hoje, Deus nos guiou e pedindo a orientação de Deus para que nós